Olá, tudo bem? Vamos a mais uma simples e humilde mensagem dos Escritos Bíblicos. E eu quero falar do capítulo 1 desta apostila, desenvolvida na data de ontem, né? A tribulação que Jesus prometeu somente à nação de Israel, mas que infelizmente os religiosos acham que essa promessa foi para eles, né? Então eu quero falar a respeito desse capítulo. Nós temos aqui o sumário que diz assim, ó, uma breve introdução, uma breve descrição desse capítulo. Olha aqui, a promessa de tribulações e o contexto histórico do século I apresenta o cenário em que Jesus anunciou as tribulações, mostra que suas palavras foram dirigidas à geração do primeiro século, que veria o juízo sobre Israel e o fim do antigo pacto. Então, esse capítulo 1, ele já te dará uma boa base para você parar com essas historinhas de para boi dormir, dizendo que o juízo ainda vai acontecer, dizendo que a volta de Cristo ainda vai acontecer, dizendo que o dia do Senhor de Apocalipse 1:10 é sábado ou domingo. Vamos lá. Capítulo 1 da nossa apostila. E se você quiser obter essa apostila, vá lá na descrição desse vídeo, na parte de baixo, na descrição, e tem o link tanto para o nosso blog, quanto para o nosso número de WhatsApp, que também você vai ser direcionado onde estão as apostilas. Ao anunciar o reino de Deus, Jesus nunca prometeu paz aos desobedientes, nem prosperidade aos que rejeitassem a justiça. Eita. Suas palavras foram firmes, claras e diretas. A tribulação viria, e ela recairia sobre o povo que o havia rejeitado, a nação que durante séculos se manteve endurecida sob o peso da lei e das tradições humanas. A mensagem do Mestre era direcionada a Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como ele mesmo declarou em Mateus 15:24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio cumprir as promessas feitas aos patriarcas, não fundar uma nova religião. Ele veio restaurar o pacto entre Deus e o seu povo, mas a rejeição da verdade trouxe consigo o juízo. O anúncio das aflições não era para o mundo inteiro, nem para povos que sequer conheciam a lei de Moisés. Era para aquela geração específica, a geração que viu o Messias face a face e o crucificou. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Mateus 23:36. Jesus disse que o juízo, a vingança, a cobrança de contas viria sobre aquela geração, a geração dos 70 anos, a geração que os discípulos receberam dons, porque eles estavam vivendo nos últimos dias, para anunciar esse juízo, para anunciar a ira, para anunciar a vingança de Deus. Contra quem? Contra quem recebeu as leis e não as obedeceu. Transformou as leis em escravidão, transformou as leis em jugo, em fardo pesado para os israelitas. Essas palavras foram ditas foram ditas diante dos líderes religiosos, dos fariseus e escribas que se orgulhavam de guardar a lei, mas não reconheciam a presença do Filho de Deus. Jesus declarou que sobre eles viria todo o sangue justo derramado, desde Abel até Zacarias. Ele não estava falando de um juízo universal, mas de uma sentença nacional que recairia sobre Israel e seus próprios dias. O contexto histórico é essencial para compreender essas declarações. Naquele tempo, a Palestina vivia sob o domínio do Império Romano. Jerusalém era o centro religioso dos judeus e o templo, o símbolo máximo da sua fé e identidade. Ali, diariamente, eram oferecidos sacrifícios, rituais e cerimônias
em nome da pureza da nação, mas o coração do povo estava distante de Deus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. Jesus expôs a hipocrisia dos sacerdotes e fariseus, chamando-os de sepulcros caiados, cheios de aparência de santidade, mas internamente corrompidos pela cobiça e pelo poder. Aqueles que governavam a religião judaica haviam transformado a casa de oração em covil de ladrões. Por isso, o juízo seria inevitável. O Messias foi rejeitado, preso e crucificado. A geração que assistiu a esses acontecimentos também ouviria o eco das suas palavras se cumprindo. Enquanto os discípulos admiravam a grandiosidade do templo, Jesus profetizou a sua destruição. Em Mateus 24:2, Jesus disse aos seus discípulos: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A partir dessa declaração, começou o discurso profético no Monte das Oliveiras. Os discípulos perguntaram: dize-nos quando essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do século? Mateus 24:34. Jesus respondeu, descrevendo os sinais que eles mesmos veriam: guerras, rumores de guerras, perseguições, falsos profetas, a abominação da desolação e o cerco de Jerusalém. Esses sinais não se estendiam para séculos futuros, mas para o tempo em que aqueles homens viveriam. Por isso ele afirmou: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24:34. A expressão esta geração é a chave da profecia. Jesus falava das pessoas vivas, contemporâneas suas, da mesma geração que ouviu pregar, curar e morrer. Assim como Daniel havia profetizado o período de 70 anos para o cumprimento da restauração, também aquela geração de 70 anos veria o juízo. O tempo entre o ministério de Cristo e a destruição de Jerusalém foi exatamente o intervalo de uma geração profética. Jesus iniciou o seu ministério por volta do ano 30 e o cerco romano culminou em 70 DC. Tudo se cumpriu conforme o plano divino. A tribulação não foi uma metáfora nem uma ameaça distante. Foi um evento real, histórico, testemunhado por milhares. Os historiadores da época, como Flávio Joséfo, registraram o horror da guerra, a fome. As mães que comiam os próprios filhos, os sacerdotes mortos diante do altar e o templo sendo incendiado. Tudo isso era o cumprimento das palavras de Cristo. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Mateus 24:19-21. Essa foi a grande tribulação anunciada por Jesus, não para as nações modernas, mas para a nação de Israel, a cidade santa que rejeitou o Salvador. Enquanto muitos hoje esperam por um tempo de sofrimento futuro, o verdadeiro estudioso percebe que o juízo já foi executado. Cristo voltou em poder e glória, não para habitar entre paredes, mas para reinar no espírito dos justos. A sua vinda nas nuvens foi o símbolo do juízo, a linguagem profética usada pelos antigos para expressar a manifestação divina. Em Isaías, Ezequiel e Daniel, as nuvens sempre representaram o juízo de Deus sobre uma nação. Assim também foi em Mateus 24 e Apocalipse 1:7. O Filho do Homem veio sobre as nuvens do juízo, e todas as tribos se lamentaram. As 12 tribos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1:7. Ou seja, até os soldados que perfuraram viram a volta dele. A volta dele foi o juízo.
Essa passagem confirma o cumprimento histórico. O autor não falava de povos futuros, mas daqueles que haviam transpassado o Messias. Ora, os que transpassaram viveram no primeiro século, os soldados romanos, os sacerdotes judeus e os habitantes de Jerusalém. Logo, o cumprimento ocorreu diante dos próprios olhos daquela geração. O erro das religiões modernas está em ignorar o contexto. Transformaram uma profecia de juízo sobre Israel numa ameaça universal para os séculos seguintes. Assim, vivem à sombra de um medo que já passou, de uma ira que já foi derramada, de uma profecia que já se cumpriu. Mas o Evangelho eterno revela algo diferente, que o reino de Cristo foi estabelecido após o juízo e que agora Deus habita nos espíritos purificados pela verdade. O templo foi destruído, mas o verdadeiro altar permanece. Não em pedra, mas em coração e consciência. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. A partir dessa revelação, o sentido do reino mudou. Deixou de ser uma expectativa e se tornou presença. O Cristo ressuscitado não governa um trono terreno, mas um trono espiritual dentro dos que creem. Os que antes estavam debaixo da lei, agora vivem sob a graça e sob a luz do entendimento. Por isso, o objetivo desta apostila é restaurar a compreensão original, livre de distorções teológicas e do medo religioso, mostrar que a tribulação que Jesus prometeu foi dirigida exclusivamente à nação de Israel. Aquela geração que rejeitou o rei e crucificou o filho. O cumprimento das profecias não está no futuro. Ele já aconteceu. E é justamente esse cumprimento que confirma a fidelidade das Escrituras e a soberania do Criador. A fé não está em esperar, mas em compreender o que já se cumpriu. Aqueles que estavam em Jerusalém, em 70 DC, foram testemunhas da vinda do Filho do Homem em juízo. Viram o templo cair, a cidade arder e compreenderam, ainda que tarde, que tudo o que Jesus dissera havia se cumprido. O Evangelho eterno é, portanto, o resultado desse juízo. A presença viva de Deus habitando em espírito, não mais em nações, templos ou religiões, mas nos corações dos que entenderam a verdade. Assim, ao longo desta obra, veremos que cada palavra de Cristo foi fielmente cumprida e que a tribulação, as aflições e o lamento pertenceram exclusivamente àquela geração de Israel. A religião moderna, ao distorcer esse fato, coloca a humanidade sob medo, culpa e submissão, mas a verdade liberta do engano, porque o reino já foi estabelecido e o rei já reina entre nós, em espírito, em justiça, em amor. Então este foi o capítulo 1 da nossa apostila e eu te convido a adquirir essa apostila que está já à disposição para ser distribuída em PDF, tá? Você adquire ela, baixa no seu celular, usa-se um aplicativo para leitor de PDF e você vai ler naturalmente. Ah, eu quero, eu quero encadernar, fica à vontade. Eu quero fazer livreto, fica à vontade. Eu quero fazer vários para me distribuir. Ah, eu quero fazer vários e pedir uma contribuição. É livre, já está autorizado pelo autor. Fica à vontade. De graça estou recebendo, de graça estou passando. Claro que para você ter acesso a isso, nós pedimos uma contribuição de pelo menos R$10. Por quê? Para custear o nosso tempo, para custear equipamentos. Isso que eu estou usando aqui mesmo, semana passada, foi 3.350. Para quê? Para que eu possa fazer
aqui na minha garagem, onde eu estou vendendo meu açaí, eu venha ter um lugarzinho para mim fazer meu trabalho aqui também, que é mais importante do que vender sorvete. Então é custo, são custos, são ferramentas que é para poder organizar toda a apostila. Então pede-se apenas uma contribuição, eu não estou vendendo absolutamente nada, tá bom? Então eu deixo com você esse vídeo. Se você gostou, aperta o coraçãozinho, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Se quiser, vai lá embaixo, torne-se membro desse canal e vamos em frente nesta obra, nesse trabalho, nesse projeto. Apostilando a Bíblia, mostrando, passando o nosso entendimento adiante com apostilas, ou seja, com material escrito, para facilitar o aprendizado, para facilitar o entendimento das pessoas. Um abraço, uma excelente tarde, um beijo no coração, até mais, tchau, tchau.